Boa noite, sejam todos bem-vindos ao estudo do Evangelho do Geal. Meu nome é Carla, eu sou trabalhadora da casa e hoje eu que vou falar com vocês. Primeiramente, somos todos convidados para uma prece com a espiritualidade amiga, com os espíritos protetores da nossa casa, não só a casa espírita, mas também da nossa residência. Vamos entregar nosso coração para Deus num instante de concentração. Sintam-se à vontade para se posicionarem de uma maneira que seja confortável e que vocês se sintam bem para entrar em sintonia com o nosso Pai. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso irmão, é com gratidão que nos fazemos presente em mais um estudo sobre Tua Palavra, sobre Tua bondade, um testamento de amor para todos os nossos dias. Somos gratos por mais uma existência, junto das pessoas queridas e de tantos aprendizados, que nesse instante, especialmente por ser virtual, que nos conectamos ainda mais com os nossos corações, que a sua inspiração seja divina em nossa mente e em nosso dia, porque o nosso amor e a nossa entrega pelo Senhor é enorme. Com gratidão, que assim seja. Hoje nós vamos falar do capítulo 18, os itens de 1 a 5. Parábola do festim de núpcias e a porta estreita. Vamos começar pela primeira parábola, do festim de núpcias. Era uma vez um rei que ia comemorar as bodas, as núpcias de seu filho. Então ele pediu que os seus servos saíssem e fossem chamar os convidados. E assim eles fizeram. Mas esses primeiros convidados não quiseram ir, foram indiferentes. Então o rei disse novamente: por favor, siga, faça o convite e explica o banquete que eu vou servir. Explique a eles as coisas que eu preparei para recebê-lo nas bodas do meu filho. E quando os servos foram, os servidores foram, alguns deles disseram assim: eu preciso voltar para minha casa. Os outros disseram: eu preciso cuidar dos meus trabalhos. E mais uma equipe de convidados ofendeu e matou os servidores do rei. O rei ficou muito irado e disse que exterminaria esses homicidas e também acabaria com a cidade deles. Então o rei reuniu novamente outros servos, novos servos, não novamente, porque aqueles morreram. Reuniu novos servos e pediu que saíssem convidando todas as pessoas que eles vissem, que fossem às encruzilhadas e que convidassem também pessoas boas e pessoas ruins, todos eles, para comparecerem ao banquete. Chegando a data e o horário, todos estavam lá, o lugar estava cheio. O rei, caminhando entre as pessoas, percebeu que um homem não estava com as vestes nupciais e questionou: por que você não está com as vestes nupciais? E o homem permaneceu em silêncio. Então Deus não, o rei que representa Deus, então o rei mandou amordaçar aquela pessoa, amarrar e queimar, porque ele disse que são muitos chamados e poucos os escolhidos. Nessa parábola, até fiz confusão agora para falar, porque faz referência a Deus como sendo rei, o Filho como sendo Jesus, e os convidados são a humanidade em diversos momentos das nossas reencarnações. Os primeiros servos que levaram o convite para a humanidade foram os profetas e o Moisés, que trouxe a lei. Convidaram o povo hebreu para poder seguir, mas eles não foram. Alguns sim, outros não, desistiram. Mais para frente, outros profetas e os mensageiros do Cristo vieram com mais informação e voltaram a convidar as pessoas.
Alguns estavam mais ocupados com as questões do mundo, com o seu trabalho, com as questões materiais e olvidaram, esqueceram de seguir as instruções profundas e espirituais para a vida deles. Então abandonaram. Outros, domados pelo seu orgulho e egoísmo, assassinaram muitos profetas, fizeram mártires, fizeram aquelas chacinas de um perseguindo o outro por puro orgulho e egoísmo. Então, o terceiro convite foi feito por Jesus Cristo, através da Boa Nova. E ele disse, na passagem que fala do Mateus, capítulo 8, versículo 18, meus seguidores virão do Oriente e do Ocidente. Então Jesus veio para convidar todas as gentes, todas as pessoas, todos os povos, através dos seus apóstolos, encaminhados em diversos momentos da sua história, inclusive após a sua morte, trazendo insistentemente o convite para nós comparecermos desse banquete de bodas, que representa a alegria e a felicidade de estarmos no reino de Deus, de estarmos em plena harmonia com o nosso campo espiritual, com a nossa espiritualidade, o que projeta nas nossas vidas futuras e também após o nosso desencarne no plano espiritual. Mas o que soa estranho a princípio aos nossos ouvidos é que Deus, representado por esse rei, seja tão vingativo e queira também matar os homicidas. E também aquele que estava sem vestes condenou ao fogo do inferno. Nós temos que lembrar que se trata de uma parábola. E as parábolas, elas usam termos simbólicos e muitas vezes relacionados ao dia a dia do povo daquela época, onde essas festas de bodas eram momentos de muita alegria, uma união muito intensa. E todos tinham que estar preparados para ir para essa festa. Mas e Deus? Qual é o Deus que nós conhecemos? Nós precisamos fazer uma rememória de alguns atributos de Deus. Se Ele é justo, bom e misericordioso, não cabe numa postura de assassino. Não cabe uma questão de vingança na frente desse Deus maravilhoso que nós conhecemos, que é pura bondade e justiça. Essa expressão de queimar a cidade, de matar, de levar para o fogo do inferno, faz referência à lei de causa e efeito, que todos nós estamos sujeitos. Ela se opera por si mesma, como disse André Luiz, assim como as demais leis naturais que vêm de Deus e são imutáveis. Não precisamos correr que a lei de causa e efeito seja processada. Não precisamos nos preocupar se ela vai acontecer ou não, mas sim, ela vai acontecer, a gente querendo ou não. É uma resposta das nossas atitudes. Então, como eles mataram, como eles negaram o convite para fazerem parte desse reino maravilhoso, as suas próprias vidas traria de volta para eles todo o retorno da maldade, do orgulho e do egoísmo. Tanto é verdade que naquela época eles tiveram muitas guerras, muitas destruições das cidades. Tudo isso em virtude dessas mazelas, dessas chagas que corrompem toda a humanidade e que não foi diferente naquela época. Muito pelo contrário, foi pior do que é agora, porque eles tinham menos conhecimento do que nós temos. A inteligência era reduzida perto de hoje, não tinha as descobertas da ciência e não tinha também as informações do espiritismo. Hoje, o nosso acesso, a nossa compreensão, ela é muito mais ampliada, onde aumenta também as nossas responsabilidades. Mas nós estamos usando as vestes nupciais? Quais são as vestes nupciais? Para que a gente possa seguir os caminhos de Jesus e ouvir esse chamado de Deus através dos seus mensageiros amados que nos encontram em diversos momentos das nossas encarnações, que nos falam de diferentes formas. O que eles querem dizer?
O que eles querem que, entre aspas, a gente vista. Que a gente vista interiormente, no fundo do nosso coração, com a nossa sinceridade e ação, a bondade, o amor, o perdão, que a gente lute para refazer as nossas mazelas, transformando-as em virtudes. E acima de tudo, para poder. Vocês estão com um problema de vídeo, gente? Para mim deu um erro aqui. Vocês estão me vendo? Alguém pode dar um joinha? Eu vou sair, vou entrar de novo e eu continuo com as bodas, tá?